desde 2020, mas deve reiniciar os trabalhos no mês que vem, de olho nas ações da próxima campanha eleitoral. Sobre esses assuntos, nós vamos conversar agora com o presidente da comissão, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Senador, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Lívia. Boa noite, Vitor. À disposição. Realmente, a CPMI está prevista para reiniciar no início de fevereiro, mas estamos aí um pouco ainda em dúvida em relação ao crescimento da pandemia, dessa nova cepa, o Ômicron. Com isso, poderemos, em vez de iniciarmos no dia 7 de fevereiro, deixarmos para após o Carnaval, que é no início de março. Porque é uma comissão mista, composta de 16 senadores e 16 deputados federais. É um ambiente maior, com mais gente, fora assessores, fora suplentes. Então, não podemos correr o risco. Eu sempre considero o Senado um covidário. Então, nós temos que tomar cuidado, principalmente que a maioria dos colegas senadores tem uma idade acima dos 60 e os cuidados têm que serem redobrados. Senador, e para essa retomada, o que é que está sendo preparado? Quais depoimentos, por exemplo, os senhores pretendem colher na CPI? O senhor pode dar alguns exemplos de pessoas que devem ser convidadas, convocadas? Na verdade, nós vamos começar a receber os requerimentos para serem apreciados no plenário da CPMI. Eu vou pautar e o plenário é quem vai decidir quem é que será convocado ou não. Não terá nenhuma decisão unilateral, são decisões colegiadas, mas o primeiro ponto nós vamos ouvir os diretores das empresas que são proprietárias, detentoras das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, porque são os canais de divulgação das fake news. Então, nada como saber dessas redes sociais que medidas eles já estão tomando para combater este mal que tanto prejudica o mundo como um todo. Agora, senador, nós estamos falando de uma CPMI que vai ser reinstalada. Ela nasceu em 2019, o senhor me corrija se eu estiver errado, justamente com a motivação de investigar as eleições de 2018 e por causa da pandemia ela teve que ser inativada por um tempo e as investigações não chegaram a avançar, não foram concluídas. Aí eu pergunto para o senhor, essa reinstalação da CPMI vai levar em consideração apenas daqui para frente as eleições de 2022 ou os senhores vão retomar as discussões, a análise dos fatos relacionados às eleições de 2018 também? Olha, Lívia, como eu falei, são decisões colegiadas. É evidente que 2018, ao meu ver, já é uma página virada. Tanto é que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já virou a página dessas eleições. Então, não poderemos usar a CPMI para ficar reverberando fatos que não vão chegar a lugar algum. Então, nós temos que usar agora a CPMI para ser um foro, um colegiado unificado com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral, para que a gente possa coibir abusos do mau uso das redes sociais nas eleições de 2022. Senador, vamos às perguntas dos nossos comentaristas, começando com José Maria Trindade. Muito boa noite, senador. Senador, enquanto a CPI das fake news estava suspensa, houve um funcionamento de uma CPI no Senado Federal. Então, é meio estranho que esta CPI tenha paralisado e a outra tenha iniciado, instalado, né? Mas a minha pergunta, senador, é sobre a diferença. O que há de diferente agora nessa retomada e na investigação passada? O que mudou? Olha, não mudou nada. A CPMI foi aprovada um requerimento com 4 itens, que era a investigação das eleições de 2018, prática de cyberbullying. Foi aprovado lá atrás. Nós não estamos inventando nada, nem criando nada novo. Ela foi paralisada em virtude da entrada, da chegada da pandemia, e o presidente do Senado, à época, achou por bem nos convocar e dizer, vamos parar para evitar que pessoas que vão depor, ou até os próprios senadores, venham a se contaminar. É evidente que tem pessoas que acham que é uma nova CPMI. Não é uma nova CPMI. É uma CPMI mista que vai dar continuidade aos trabalhos de onde foi paralisado. É evidente como nós temos fatos novos de fake news, como aqui na Bahia, por exemplo, espalharam a notícia dessas enchentes que uma barragem estava para ser rompida e pedindo que todo mundo abandonasse as suas casas.
saiu todo mundo correndo de carro e na hora H foi uma fake news. Então, nós temos que trabalhar para conter esses marginais digitais, que eu chamo de marginal digital, que usa essa rede social, essa ferramenta tão importante, para simplesmente pregar algo negativo contra a vida do cidadão. Então, nós não podemos pensar em CPMI só para investigar eleições. A CPMI está hoje no nosso dia a dia, está no relacionamento amoroso, no relacionamento comercial, no político, como também até no das escolas. É isso que nós temos que trabalhar para conter e fazer leis duras para que a gente possa tirar da rede social essas pessoas que têm a mente deturpada, caráter deformado. Senadora, a pergunta agora é da Cristina Grêmio. Senador, boa noite. Pelo que o senhor está falando, me parece que a CPI foge do foco do que diz o próprio nome, de ser uma comissão parlamentar de inquérito para investigar, e passa a ser um organismo de censura, como, aliás, as redes sociais já se desvirtuaram, já vêm sendo organismos de censura aí, e sem muitos critérios, porque os usuários, na maioria das vezes, sequer recebem explicação, são notificados do porquê de terem sofrido censura. O senhor não teme que essa CPI fique desmoralizada perante a opinião pública, como, aliás, ficou a CPI da Covid por conta de outros problemas, mas acabou passando essa imagem ruim para a sociedade? Olha, eu acredito que qualquer um que já sofreu um ataque na rede social, principalmente por parte de anônimos, porque a pessoa que quer criticar alguém, por que se esconder? Por que ficar atrás de um perfil falso? Por que criar um WhatsApp com número de celular de pessoa até que já morreu, que é obrigatório criar numa conta do WhatsApp, você acostar o número de um celular? Então, por que se esconder? Então, quem não tem medo, quem quer criticar, tem que criticar abertamente. Agora, a partir do momento que você é criticada, tem o seu nome difamado, enlameado, e você não sabe a quem recorrer, eu acho que isso não é cercear a liberdade de expressão. Eu acho que isso é uma defesa do cidadão brasileiro. Nós não podemos ter uma rede social que deprecie uma pessoa, que difame uma pessoa, e você não ter meios jurídicos para conter isso, ou até para tentar entrar na justiça para que essa pessoa pague por esse mal feito. Então, esse negócio de censura é muito relativo. Eu, por exemplo, sou a favor das redes sociais, contanto que ela seja usada para o bem, não para difamar e enlamear pessoas. Miguel Daúde. Senador, o senhor não achava melhor ter uma legislação específica para conter esses possíveis abusos que o senhor coloca a uma CPI, que a função da CPMI é apurar fatos e propor uma mudança na legislação? As redes sociais, elas estão evoluindo muito rapidamente e hoje já se tem investigações de casos como esse. O senhor opta pela CPMI ou um projeto que pudesse cercear essas ações criminosas nas redes sociais? Olha bem, geralmente se propõe algum projeto de lei ao final de uma CPI. Mesmo assim, nós fizemos um projeto de lei no meio da CPI, que foi o número 2630, que foi aprovado pelo Senado, já foi agora referendado pela Comissão Especial na Câmara dos Deputados, deve ir a plenário na volta do recesso, onde já se coíbe muitas práticas abusivas do uso da rede social. Então, já temos esse trunfo na mão. Mas, evidentemente, eu sempre digo, o presidente de uma comissão, ele não tem a voz absoluta de dizer pare ou continue. Tudo depende das decisões colegiadas. É um colegiado de 32 membros, suprapartidário, oposição, situação e centro. Então, se lá na frente os membros da CPMI acharem vamos parar, nós pararemos. Agora, se foi aprovada, regimentalmente, nós temos que dar sequência até o final dos trabalhos que foram estabelecidos no requerimento inicial e no requerimento de prorrogação. Agora, evidentemente que logo após o término, quando for apreciado e votado o relatório, é evidente que a relatoria deve propor, e com aprovação ou não do plenário da CPMI, medidas mais duras para aqueles que forem comprovada a prática do delito. Nós não podemos simplesmente tornar a CPMI um colegiado policialesco. Nós temos que... A CPMI não condena ninguém, ela não imputa pena a ninguém. Simplesmente ela arregimenta os fatos, cataloga os fatos e é encaminhado para o Ministério Público Federal, como aconteceu com a CPI da Covid.
O Ministério Público Federal é quem vai abrir o processo ou não. Mas o nosso papel é um papel investigativo dentro dos ditames do requerimento que foi aprovado anteriormente. Senador, e no caso da CPI da Covid, que o senhor citou agora, o que nós vimos é que o grande alvo acabou se transformando no presidente Jair Bolsonaro, né? O colegiado acabou sendo dominado pela oposição e todos os atos a partir dali foram focados justamente num sentido contrário ao do governo federal. O senhor acha que na CPMI das fake news a tônica vai ser essa, de ataque ao presidente Jair Bolsonaro? Olha, como eu te falei, na CPI da Covid, eu inclusive fiz parte, mas como suplente, já que quem está numa comissão não pode participar como efetivo na outra, só que a nossa tem uma correlação de forças mais equilibrada. Quem vai ditar como é que vai ser, se vai ser mais favorável à oposição ou ao governo, é o número de parlamentares que estão compondo aquele colegiado. No caso da Covid, foi apelidado do G7, foram 7 da oposição e o governo só tinha 4. Então, realmente, a oposição teve muito mais espaço do que o pessoal dos colegas do governo. No caso da CPMI de combate às fake news, como é um assunto que ele não é direcionado ao presidente Bolsonaro, a CPMI das fake news tem que trabalhar para que a gente tire esse problema do nosso dia a dia, que são as fake news, onde as pessoas usam erroneamente as redes sociais para depreciar pessoas. Ninguém quer estar em casa, sair de manhã para trabalhar, ou um filho numa escola, ou no seu comércio, e alguém está lá fazendo chacota com você porque saiu algo negativo de você na rede social. E quando você vai procurar saber quem foi que postou aquilo, está lá um perfil anônimo. Isso é que está errado, ao meu ver, e nós vamos trabalhar para conter isso. Agora, senador, mudando um pouco de assunto, em meio a essas denúncias de preços abusivos cobrados pelos testes de Covid, aqui em São Paulo, o Procon faz uma ação nesse sentido, diante dessa alta demanda. O senhor apresentou um projeto para tentar coibir isso, mas também mais abrangente, eu acredito, justamente para tentar evitar esses aumentos abusivos de preços de produtos e de serviços em momentos de calamidade pública, como a pandemia, que é o momento que a gente está vivendo agora. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse projeto. Olha, eu estou propus desde o início da pandemia um projeto de lei para mudarmos o Código de Defesa do Consumidor e o Código Penal. É inadmissível que tem comerciantes ou fabricantes que escondiam o produto e já soube que estão começando a esconder de novo para faltar no mercado e com isso aumentar o preço. Então as pessoas que agem dessa maneira, eles têm que ser penalizados. Eles estão indo em contra a população, que precisa muitas vezes de um álcool gel da vida, de uma máscara, para poder se proteger. Então, nós não podemos, na minha ótica, permitir essa prática abusiva por parte de alguns comerciantes que eu tenho no meu conceito como inescrupulosos. E na questão de produtos médico-hospitalares, pior ainda. A pena está prevista no Código Penal, só que é uma pena administrativa e agora nós queremos transformar em lei de 2 a 5 anos de prisão para quem também esconder produtos médico-hospitalares na intenção de elevar o preço. Porque aí eu acho que realmente também é um abuso para com a população num período de pandemia. Muito bem, nós ouvimos aqui o senador Ângelo Coronel em entrevista ao Jornal Jovem Pan. Obrigado, viu, senador, pela presença. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. E a seguir, partidos e potenciais candidatos já se mobilizam.